Olá pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, vamos falar sobre o que hoje? Hoje vamos falar sobre os complexos. O que são os complexos, né? Vamos fazer uma definição aqui primeiramente. Bom, os complexos a gente considera na psicologia analítica como parte do inconsciente pessoal, tá? Eles são elementos naturais, não se desenvolvem, como eu falei no vídeo anterior, somente a partir de traumas, de situações ruins, mas nós vamos desenvolvendo os complexos ao longo da nossa vida em função das experiências que nós vivemos. Então, é extremamente subjetivo, pessoal, depende da história de cada um. Para definir o complexo, a gente precisa entender que o complexo ele tem um núcleo, né, como se fosse uma célulazinha que possui um núcleo no centro, obviamente. Em torno desse núcleo vão se juntando, vão se aglutinando experiências da mesma categoria ou relativas ao mesmo contexto e experiências que vão ficando com ligações fortemente carregadas de afeto, de emoção. Então eu posso dizer que o complexo ele é um aglutinado ou é uma reunião de ideias, né, ou de pensamentos com uma carga afetiva ou uma carga emocional bastante intensa. Bom, falei que tem um núcleo, né? O que está no núcleo do complexo? Que é um conteúdo que pertence ao nosso inconsciente pessoal. No núcleo do complexo, a gente tem sempre um arquétipo, ok? Então, se a gente lembrar lá dos primeiros vídeos em relação à teoria analítica ou junguiana, eu falo para vocês que a base de todo o nosso desenvolvimento é o inconsciente coletivo, né? Então, lá no inconsciente coletivo, a gente tem os arquétipos. E aí, a partir desse núcleo arquetípico, a gente vai desenvolvendo os complexos que possuem um tônus afetivo, um tônus emocional, tá bom? Ele pode ser parte inconsciente e uma parte vem para a consciência muitas vezes, né? Então, isso não quer dizer que eles sejam negativos necessariamente. Então, o complexo ele não é negativo em si, mas o efeito dele, o resultado da constelação ou da ativação dele pode ser negativa. Quanto menos eu integrar isso, quanto menos eu conhecer, quanto menos eu trouxer para a consciência, mais negativo isso pode ficar, tá? Como é que o Jung chega ao desenvolvimento do conceito de complexo, né? Então, claro que partindo das observações clínicas, né, das observações práticas, da prática clínica dele, de pacientes psiquiátricos, depois de pacientes de consultório, ele desenvolve no início da carreira dele também, baseado na associação de palavras do Freud, um teste de associação de palavras, baseado na associação livre freudiana. Ele desenvolve o teste de associação de palavras e a partir desse teste ele vai percebendo que existiam alguns nós psíquicos, né? Algumas questões, alguns assuntos, alguns temas que eram difíceis de serem abordados ou que causavam algum desconforto ou algum tipo de emoção intensa nos indivíduos. Então, como é que era o teste? Existe toda uma medida, né, de tempo de reação, uma medida de reações fisiológicas do indivíduo. E aí ele lia uma série de palavras, ele partia de uma lista de palavras, ele ia lendo uma por uma, ia falando uma por uma, e a tarefa do indivíduo, ali do paciente, era associar com uma outra palavra, né? A partir do momento que ele escutava a palavra estímulo, ele deveria associar com uma palavra seguinte, né, que é a primeira que viesse à cabeça dele, então não deveria pensar muito para associar. Então, se eu digo a palavra homem, o paciente associa assim que ele conseguir. E esse tempo que ele levava para fazer a associação era medido, que isso que é o tempo de reação que a gente chama. Então, o que o Jung começou a perceber? Que com algumas palavras o paciente tinha mais dificuldade, então emperrava um pouquinho mais, ou seja, o tempo de reação era mais longo. E aí, quando ele olhava
a totalidade do teste, né, o conjunto de palavras que tinham sido colocadas e o conjunto de palavras e aquelas que o paciente tinha travado um pouco, digamos assim, né, que tinha gerado algum tipo de desconforto ou despertado uma emoção intensa, se elas fossem conectadas, a gente poderia descobrir um complexo que estivesse ali ativado, ou que fosse ativado, né, por esse gatilho da palavra, que lembrasse ou que fizesse a pessoa retomar aí algum tipo de associação e, consequentemente, uma emoção, tá bom? Então essa é um pouquinho da história, né, de como o Jung chega ao conceito de complexo. Então ele percebe o quê? Que ele fala inicialmente na obra dele dos complexos como entidades autônomas, né? E ele dizia, não somos nós que temos complexos, que possuímos complexos, mas é ele que nos possui. Por quê? Porque ele tem uma carga emocional tão intensa que se eu não me cuidar, eu posso agir impulsivamente, né, ou instantaneamente, de uma maneira pela qual eu vou me arrepender depois, porque eu acabo agindo porque eu fui tomada por esse complexo, tá? A Marie-Louise von Franz nos dizia, né, que os complexos, eles são motores psíquicos, né? Então a partir deles a gente vai se movimentando. E então eles que vão trazer esse movimento psíquico, tá? Acho que deu para entender um pouquinho, né? Que isso que os complexos a gente vai na verdade desenvolvendo e assimilando ao longo da nossa vida, a partir das experiências que são vividas, das relações, né? Então das relações que a gente tem primeiramente com família, né? Depois com amigos. Claro que a gente sabe que a nossa base emocional aí está na primeira infância. Então, as experiências que são vividas, como se a gente tivesse ali no núcleo um imã, e essas experiências fossem se grudando nesse imã juntamente com as emoções, tá? Então, no dia a dia, né, que é interessante a gente olhar também, como é que esses complexos se manifestam, né? Como é que eu posso identificar, ali tem um complexo ativado. Então, eu posso identificar quando eu vejo ou quando eu sinto alguma emoção muito intensa, ou quando eu vejo alguém se emocionando intensamente, né? Então um choro muito forte, uma reação que num primeiro momento a gente pode classificar, nem sempre com total razão, como uma situação, uma reação de descontrole, né? Ou de perda de controle, ou nossa, a pessoa perdeu o controle ali, né? Ou ela tá exagerando alguma coisa, tá? Reações impulsivas, né? Isso pode indicar que a pessoa foi tomada por um complexo e esses complexos eles podem ser nomeados. Então a gente pode falar, por exemplo, de um complexo de inferioridade, quando o indivíduo é tomado por um sentimento de inferioridade e age em função desse sentimento, ou de superioridade, né, quando ele age como se ele fosse a pessoa mais correta e certa e adequada do mundo e fosse o detentor da verdade, por exemplo, né, ou ele tivesse o poder de lidar e resolver várias coisas, né, até na própria família. Então ele vai sendo tomado por essa configuração do complexo, esse complexo fica ativado. Eu posso falar de um complexo de poder, né, quando a pessoa é movida pela necessidade de poder, pela necessidade de mostrar poder ou de atuar com esse poder. Isso a gente vai encontrar, né, infelizmente, em muitos políticos, podemos encontrar em alguns empresários, né, que tem dificuldade de delegar, que tem dificuldade de abrir mão de algumas coisas ou de dividir tarefas. Podemos encontrar em casa, né, nas famílias. Então isso vai aparecer em todo tipo de contexto, de formas diferentes, mas caracterizando o núcleo, que pode ser o poder, né, que pode ser, por exemplo, o núcleo paterno, aí, derivado desse arquétipo do pai, ou algo relacionado ao feminino, ao masculino, que vai se expressando na forma de um complexo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Podem inserir aí perguntas, comentários, por favor.
né? Divulguem, compartilhem o vídeo, curtam e me sigam lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, tá bom? Até o próximo!